O que é Bitcoin e qual o seu papel no ecossistema das criptomoedas? Em primeiro lugar, quero deixar claro para os amigos do canal que nosso sentido, nosso contexto, não é querer te convencer de que Bitcoin seja a melhor alternativa ou não, pois nossa análise ela é totalmente isenta de emoções, mas tem por base apenas aspectos do mercado financeiro e desse ativo dentro deste ecossistema. Do ponto de vista prático, o Bitcoin ele é uma moeda digital descentralizada e que permite a guarda desse ativo por parte dos seus detentores. Na realidade, ela permite transações financeiras diretas entre pessoas sem a necessidade de bancos, por exemplo, e atualmente já constitui uma forma de pagamento alternativo independente de instituições financeiras, sejam elas centralizadas e até descentralizadas, uma vez que essa criptomoeda é comerciável através do sistema P2P. Além disso, o Bitcoin ele é considerado uma forma de armazenamento de valor, uma vez que ele tem um suprimento limitado, que é de 21 milhões de unidades, e faz dele assim um investimento para alguns indivíduos. Mas é sempre importante a gente prestar atenção que o Bitcoin, apesar de estar no mercado financeiro, ele por ser uma criptomoeda, tem volatilidade maior do que outros ativos do mercado financeiro. E por ser a primeira criptomoeda, ele tem um processo, exerce uma forte dominância dentro do cenário das criptomoedas, fazendo com que o seu valor ele influencie na valorização e desvalorização dos outros ativos. O seu processo de dominância, na prática, ele é fundamentado na comparação de sua capitalização de mercado com a capitalização do mercado total de todas as outras criptomoedas. Como a dominância do Bitcoin ela é dividida através da capitalização do mercado e as outras, ou seja, como o Bitcoin tem maior nível de negociação do que as outras criptomoedas, ele faz com que o gráfico sofra uma influência da negociação do seu ativo. E no início da história das criptomoedas, a dominância dele era muito maior, mas o espaço das criptomoedas foi crescendo com o tempo, de modo que a quantidade cada vez maior de negociação dentro do Bitcoin ela foi sufocando as outras criptomoedas, a ponto de cada vez mais o Bitcoin ter valor de mercado enquanto as outras criptomoedas perdiam valor face ao Bitcoin. E ao longo dos anos, esse fenômeno cada vez mais forte produziu um efeito elástico, um efeito gravitacional que atrai as outras criptomoedas para valorização ou desvalorização, dependendo do contexto gráfico em que o Bitcoin ele se encontra. Eu observo nesse contexto um fenômeno de que o mercado de cripto, que era composto por investidores de varejo e investidores grandes players, no caso milionários, pessoas com grandes somas de capital que faziam investimento, que foram cognominadas dentro do contexto desse mercado como baleias, viviam dentro de uma harmonia, porque a gente via movimentos de alta, movimentos de baixa, com suas respectivas compras e vendas. Compre na alta, compre na baixa, venda na alta. Infelizmente, muitas pessoas que compõem o ecossistema das criptomoedas, sobretudo os investidores de varejo, não entenderam que a melhor estratégia sempre foi e será os momentos onde o valor do criptoativo está mais baixo, para que com o tempo e a entrada de outros investidores, esse capital possa produzir efeito no gráfico, o nome, já falamos, o sistema de dominância
do Bitcoin que atrai as outras criptomoedas, produzindo momentos perfeitos para a venda de criptoativos. E se esse ecossistema que outrora constituído por investidores de varejo e grandes players, pessoas com grandes somas de capital, aos poucos foi mudando com o amadurecimento do mercado, dando lugar ao investimento institucional. Sabemos que temos, sobretudo, fundos de investimento, os ditos ETFs, que entraram no mercado das criptomoedas. O ETF, que é um Exchange Traded Fund, ele é um fundo que é negociado em bolsa de valor como ação. E esses fundos foram criados para rastrear o desempenho de um índice específico. Por exemplo, o S&P 500, Nasdaq, enfim. Funcionando da seguinte forma: primeiro, a empresa ela cria esse ETF, ela emite um papel, um banco de investimento, uma empresa de gestão, e ela define um índice de ativo, do ativo principal e ativos complementares. Então, quero dizer, um ETF de Bitcoin ele tem outros papéis, outros atores, né, que compõem esse ativo. Então eles constituem um ativo, eles compram alguns papéis para fazer a divisão do risco e eles trazem e lançam esse ativo para negociação dentro do mercado aberto, que nada mais é do que a negociação dentro das bolsas de valores. Então, esses ETFs são vendidos, são comercializados, mas a questão mais importante aqui, no que tange ao Bitcoin, é que a entrada dos ETFs fez com que grandes quantidades de Bitcoin fossem adquiridas por esses fundos. Então, a entrada dos fundos de ETF, ela produziu um desequilíbrio na relação outrora harmônica entre compradores e vendedores de varejo e atacado, porque as empresas que detêm grandes quantidades, elas podem influenciar o mercado através das suas compras e de seus despejos no mercado. Em outras palavras, quando uma empresa de capital, um fundo de investimento, ela faz um despejo, ou quando esse fundo que tem um prazo programado no seu lançamento, ele é vendido, né? Obviamente isso reflete no mercado. Então a gente vê que sempre a vida ela é feita de dualismo, né? Sempre tem um lado positivo e um lado negativo. Então essa dominância do Bitcoin nem sempre ou melhor, e se vocês permitirem eu vou dar uma opinião pessoal, eu não vejo com bons olhos o fato de um ativo único influenciar todo o panorama de mercado e projetos, uma vez que os projetos criptográficos eles têm naturezas totalmente diferentes, funções diferentes e trafegam, apesar de trafegarem dentro de um mesmo ecossistema da criptografia, eles trabalham dentro de eixos totalmente diferenciados do Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda de varejo, não tem apelo institucional, enquanto outros projetos que têm apelo institucional, que trafegam dentro de panoramas institucionais, são influenciados pelos movimentos dos investidores, dos grandes players e também desses fundos de ETF, que para mim contamina a relação do mercado. E fazendo um retrocesso dos últimos 6 meses no mercado de ETF de Bitcoin, é uma coisa que para mim chega a ser alarmante, vejam só. Em julho de 2024, os fundos de ETF Bitcoin, eles detêm um total de 253.498 unidades de Bitcoin, valorados em 14 bilhões e 700 milhões de dólares. No entanto, em janeiro, quando eles foram lançados, eles detinham 150.553 bitcoins. Em apenas 6 meses, o número de bitcoins detidos pelos ETFs aumentou 68,6%. E considerando que o ativo ele tem uma quantidade limitada de moedas
e das quais ainda nem todas foram mineradas, ou seja, temos um suprimento limitado. Dentro dessa progressão, em pouco tempo, a quantidade de bitcoins ela vai deixar de estar nas mãos do capital de varejo e passar às mãos do capital institucional, que na prática significa que esses institucionais vão ter uma influência, uma dominância cada vez maior no mercado. O mercado que na prática é o resultado de comunicação social, tem muita comunicação social no mercado que influencia as pessoas através dos FUDs e através das FOMOs a comprarem. O mercado financeiro, o mercado da criptografia, ele não é um mercado profissionalizado como o mercado de ações. As pessoas que advêm no mercado de ações, elas tiveram algum tipo de orientação para poder fazer entradas, elas têm algum tipo de consultoria, enquanto o consumidor, das criptomoedas e do Bitcoin, ele é um consumidor que não tem, na maioria das vezes, subsídio técnico para saber o momento certo de fazer a entrada no ativo ou de vender. Logo, essa movimentação institucional, e o Bitcoin está cada vez mais, assim como as outras criptomoedas que vão, principalmente as criptomoedas mais fortes, estarão sob influência cada vez maior desse capital institucional. E como no contexto de mercado criptográfico, o Bitcoin que tem uma dominância aí sempre maior do que 50%, isso é algo no mínimo perigoso. Então, do ponto de vista técnico, essa relação, essa influência do Bitcoin, ela não é boa para o futuro da criptografia. Mas são apenas reflexões e eu te convido a manter-se conosco no canal para novas atualizações. Um abraço.